Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não sei se vocês notaram esta noite, mas uma especial ênfase está sendo dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje à tarde, quando eu estava orando no hotel, Deus me moveu que eu devia pregar esta noite sobre o nome que é sobre todos os nomes, o nome majestoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a igreja, eu convido os nossos amigos para abrirem suas Bíblias para a Epístola aos Filipenses. E nós vamos ler no capítulo 2, versículos 5 a 11. E nas palavras do apóstolo São Paulo, nós vamos descobrir por que o nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Paulo escreveu à igreja de Filipos da Macedônia, e eis o que ele disse. A congregação pode ficar sentada ou pode ficar em pé, mas leremos agora a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amém e amém. Muitos são os grandes homens e grandes mulheres, tanto da história passada como da história presente, que deixaram seus nomes registrados nas páginas da história. Quando se pensa do mundo da filosofia, pensa-se no nome de Sócrates ou de Aristóteles. Quando se pensa no mundo da política, pensa-se no nome de José do Egito, de Daniel da Babilônia, ou de Abraham Lincoln, ou do Tiradentes. Quando se pensa no mundo das conquistas e das guerras, pensa-se no nome de Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, General Eisenhower ou General Mascarenhas de Moraes. Quando se pensa no mundo da ciência, pensa-se no nome de Einstein, o gênio da matemática, e de Von Braun, o pai da era espacial. Quando se pensa no mundo da realeza, pensa-se no nome de Ciro da Pérsia, de Júlio César de Roma, do rei Olavo da Noruega ou da rainha Elizabeth de Inglaterra. Quando se pensa no mundo da violência e da tirania, pensa-se no nome de Nero de Roma, de Hitler, de Stalin ou de Idi Amin da Uganda. Quando se pensa no mundo da música, pensa-se no nome de Beethoven, de Schubert, de Mozart, ou possivelmente até o Roberto Carlos. Quando se pensa no mundo da igreja, pensa-se no nome de Pedro, de Tiago, de João, de Paulo, de Timóteo, do Dr. Lucas, ou possivelmente de Santo Agostinho, de Savonarola, de Martinho Lutero, de Charles Finney ou de Dwight Moody. Mas esta noite o Espírito Santo me movimentou para pregar acerca de um nome que é sobre todos os nomes, o nome do majestoso, do glorioso, do maravilhoso, do único Rei da glória, o nome do Senhor Jesus Cristo.
Você pode apanhar todos os nomes que eu mencionei esta noite e adicionar centenas de outros nomes, de grandes homens e mulheres que vieram à sua recordação. Mas se nós ajuntarmos todos os nomes do passado e do presente e botar só num balaio, todos eles juntos, não começam a comparar como aquele único nome, o nome do Cristo ressurreto, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Exércitos, reis e imperadores marcharam contra esse nome, juraram que poriam fim ao nome de Jesus, que eliminariam a sua igreja. No terceiro século, houve um imperador romano que se chamava Juliano, e Juliano disse: eu vou arrasar com Jesus, eu vou arrasar com a igreja. Quando eu acabar com este tal de Jesus e da sua igreja, não haverá mais cristão sobre a face da terra. E Juliano, o imperador romano, organizou um exército para sair e destruir a igreja de Jesus. Mas um dia, no campo de batalha, o imperador de Roma foi atingido por uma flecha inimiga, e ele caiu ao pó da terra e começou a engasgar no seu próprio sangue. E os seus comandantes o rodearam e disseram: imperador, imperador, o que nós podemos fazer para ti? E Juliano disse: deixa-me só, eu quero morrer sozinho. E as últimas palavras que o grande imperador de Roma pronunciou foram estas: tu venceste Galileu. Cientistas e filósofos já procuraram pôr um fim ao nome de Jesus, a sua igreja e a sua palavra. Voltaire, o ateu francês, jurou que ia acabar com a Bíblia. O grande filósofo francês Voltaire disse: eu vou acabar com a igreja e vou acabar com a Bíblia. Ele disse: 100 anos depois da minha morte, não haverá Bíblia para o público. Ele disse: eu vou arrasar com a Bíblia Sagrada, não haverá mais Bíblia. Se alguém quiser encontrar uma cópia da Bíblia Sagrada 100 anos depois da minha morte, terá que ir para um museu da antiguidade para descobri-la. Eu sei que muitos de vocês sabem que 6 semanas antes de voltar e morrer, ele se tornou possesso de demônios. Tiveram que segurá-lo e amarrá-lo na cama. E na hora da sua morte, o seu quarto estava cheio de visitantes. E Voltaire olhou para a vela acesa ao lado da sua cama e gritou: eu estou perdido por toda a eternidade. E Voltaire, o grande filósofo francês, morreu. Mas sabe o que aconteceu? Este homem que disse que 100 anos depois da sua morte não haveria mais Bíblia Sagrada para o público ler ou comprar, eu tenho o prazer de lhes dizer esta noite que 103 anos depois da morte de Voltaire, a sua residência na França foi comprada pela Sociedade Bíblica Mundial, e milhões de Bíblias foram impressas e enviadas da residência de Voltaire até os confins da terra. Voltaire morreu, mas a palavra de Deus vive para todos sempre. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Os seguidores e os discípulos do Nazareno sofreram martírio. Alguns foram cerrados pelo meio, outros tiveram suas cabeças rachadas pelo meio por machado,
outros foram crucificados.